Fala galera, Free Jiu-Jitsu hoje e uma parceria especial com o Milton Batista da Dojo Lonas. É ele mesmo, inclusive já tá aqui, o rei das lonas. Milton, seja bem-vindo mais uma vez no Belém do Pará. É sempre uma satisfação a gente receber aqui. Boa, eu que agradeço aqui. Eu tenho o Belém do Pará como segunda casa. Quando eu vim para cá a primeira vez, parecia que eu já tinha vindo aqui milhões de vezes. Tenho muitos amigos em Belém do Pará. Em Belém do Pará, além da questão do trabalho, está um pouquinho mais forte, né? Então, vir para cá, estar com vocês aqui hoje aqui é muito além do trabalho, né? Um negócio que é muito mais forte, prazeroso, e espero que a gente consiga desenrolar aqui, contar uma boa história. Milton, conta aí um pouco como é o trabalho da Dojo Lonas pelo Brasil. É uma empresa familiar, sim, né? A gente tem um número grande de trabalho espalhado no Brasil, a gente já tem fora do Brasil, mas é uma empresa familiar. E é muito isso, está sendo em viagem mais eu, né? E o meu filho tocou em equipe dele lá em São Paulo, então não é uma empresa assim, não é uma empresa, mas é uma empresa familiar. Então eu acho que isso faz toda a diferença. A gente, todo tratamento que eu faço como se fosse para mim. No meu caso, eu sou apaixonado por jiu-jitsu e tal, e meu filho também, apesar de não treinar mais hoje, mas ele gosta muito, assim, está apaixonado por tudo que faz para que dê certo. Então, não é uma empresa assim gigantesca, porque ele é um trabalho muito artesanal, uma coisa que você tem que fazer daquele time, né? Não dá para você participar de todas as etapas do processo. Quando você tem servido, nós já fizemos isso já, há alguns anos atrás, a nossa intenção é crescer e ficar de estado. Qual que é o nosso trabalho? Tatame muitas vezes de EVA, né? Só no EVA a gente vai fazer, eu não chamo lonar, eu chamo de tratamento vinil, que é diferente de você vai esticar uma mão, né? Hoje eu consigo acabar o tatame e já treinar, né? Entendeu? Eu consigo fazer isso. Então, pô, quem é que consegue desenvolver um trabalho de qualidade se você não pode voltar depois do lugar? Boa, Milton, parabéns, tatame lindo, branquinho, agora que vai ficar bom, Milton, agora a gente tem tatame, né, meu velho? Não tem uma vez que eu não monte tatame aqui na academia, ou mude, que eu não chame ele aqui. Milton, eu queria fazer uma curiosidade aqui, como a gente falou de instalações para o Brasil, aquela curiosidade lá que a gente conversava ainda há pouco, da quilometragem. Olha só, o Milton já instalou tatame pelo Brasil inteiro, mas é tanto tatame que em quilometragem, mais ou menos assim, quanto dá aí? A gente perdeu a conta, assim, na próxima semana, em quilometragem a gente tinha feito mais ou menos pelo quadrado, né? A gente tinha feito 300 mil metros. Estamos aqui hoje na Grande Aviana, São Paulo. Estamos aqui agora no Guarujá, estamos aqui em Maresias. Estou aqui em Salvador, estou aqui em Feira de Santana. Estou aqui hoje no Jardim Brasil. Estamos aqui na Vila Leopoldina. Estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos aqui hoje em Bauru. Estamos aqui em Niterói. Estou aqui hoje em Goiânia. Estou aqui hoje na Bahia, em Livramento. Estou aqui hoje em La Plata, Argentina. A gente foi fazendo, durante essa viagem em carro, a gente foi fazendo levantamento aqui, quando a gente ia pensar, então, e a gente chegou naquela época, eu tinha chegado a 220 mil. Só que aí, mais pra frente, chegamos, batendo 300 mil. Só que depois se der. Hoje, o que a gente faz? A gente vê mais ou menos quanto a gente roubou no país instalando, quanto a gente roubou. No ano passado, a gente deu 2,5 rodas na terra. Esse ano agora, a gente chegou... Até agora, até o mês passado. Então, o mês passado, e quando fechou, a gente já dava 24. Não voltando na terra. Galera, é muito tatame, é muita estrada, então é muita história. Esse cara aqui também tem uma novidade. A Dojo Lonas, né, criou agora, para contar essas histórias das montagens, dos tatames, criou uma novidade, que é o
Dois Jolonas na Estrada. Fala um pouquinho de Dois Jolonas na Estrada, então. Assim, meu filho mais jovem, né, e tal, ele deveria ficar, pai, não precisava contar essas histórias que a gente faz, porque é muita história legal, muita coisa, você conhece muita gente e tal, é muita cultura diferente, né, meu filho é um cara que, pô, ele tá sempre, às vezes a gente chega, a gente chega num lugar e conta a história daquele lugar, aquela árvore é isso aqui, pô, então assim, então tem muita coisa legal aí, que falou, pô, vamos fazer. A gente teve a ideia de fazer o Jolonas da Estrada, para contar essa história. Já fizemos 2 capítulos, né? E vai sair um agora. Foi da viagem para Cuiabá, Minas Gerais. Cuiabá e Minas Gerais. Tá em produção. E agora o quarto, que vai ser para mim o melhor, essa viagem que vai contar não só o meu trabalho, mas vai estar contando o principal, que é onde nasceu o Brasil de Jiu-Jitsu. Dois Jolonas na Estrada. Na verdade, Dois Jolonas está aqui para transformar alguns tatames. Dois Jolonas na Estrada está aqui para contar a história do brasileiro Jiu-Jitsu. A semente do Jiu-Jitsu brasileiro foi plantada aqui, nasceu aqui, depois se espalhou pelo mundo através da família Gracie, e a gente vai contar isso nesse Dois Jolonas na Estrada. Milton, muito obrigado pela oportunidade. Vamos contar muita história aí, então. Boa! Segue a gente, ó, no Instagram é @freejujitsu e o Instagram da Dois Jolonas é @doisjolonas. No YouTube, o nosso canal é Free Jiu-Jitsu e no YouTube é o Dois Jolonas na Estrada. Então, você que está assistindo esse vídeo, fica até o final, dá essa força, curte lá os nossos vídeos no YouTube e segue a gente também no Instagram e vem com a gente que tem muita história legal para contar. Vai ser pai ideia. Então, para falar da história do Jiu-Jitsu, né, dessa semente plantada, a gente precisa falar da história do Brasil, não tem jeito. Então, estamos falando aí de século XIX, século XX, na Revolução Industrial, onde todos os olhos do mundo estavam virados aqui para a região norte, Pará, Amazonas, onde tinha a extração do látex, né, que é a matéria-prima principal da borracha, presente aí em mais de produtos industrializados, tem essa matéria-prima. Então, esse aqui é um parque onde ainda existe algumas árvores dessas sobreviventes. E a gente vai procurar uma aqui para eu te mostrar. Milton, essa aqui é uma seringueira, olha só, ainda tem as marcas aqui de extração. A galera feria aqui o caule, né? E colocava aqui um recipiente para escorrer daqui o látex, né? E depois tratava e exportava esse produto. Então, a gente está falando aqui da Revolução Industrial, o ciclo da borracha, e isso aqui era o que atraía mais os olhos do mundo inteiro por aqui. Muitos imigrantes nesse momento, os Gracie, né, que são descendentes de escoceses, já estavam aqui pela nossa região. Mas essa história aí a gente vai contar em outros pontos da cidade, que é muito grande, tá bom? Vamos lá!
A gente parou aqui nesse ponto da cidade, mais precisamente na rua Tiradentes. É claro, o ambiente já mudou, né? As casas já não são mais a mesma, ainda resta algumas fachadas ali dessa época. Mas aqui nessa rua, no número 4, era a casa onde morou o Gastão Gracie. Então, aqui tem a semente do jiu-jitsu também. Aqui nasceu o Gastão Gracie, o Carlos Gracie, em 14 de setembro de 1902. Posteriormente, em 1º de outubro de 1913, nasce o Hélio Gracie. Então, a infância dele foi aqui. Correndo aqui, brincando aqui nas mangueiras. Tem até uma história curiosa que eu vou te contar. O Carlos Gracie sempre foi danado, bravo. Não, desde molequinho aqui, pode ver, cercado de mangueiras. Mas ali na frente ainda tem muitas mangueiras, ele era meio que dono das mangueiras. Então, se ele visse algum outro garoto subindo na mangueira, ele dizia, não sobe aí que essa mangueira aí é minha, vai apanhar a mangueira em outro canto. E se o cara subisse na mangueira e ele não tivesse visto, ele ficava jogando pedra até o cara descer, porque ele dizia que as mangueiras dessa área aqui eram dele. Ele era tão traquina que naquela época, né, tinham as lavanderias, os chineses que andavam todos de branco com aqueles cestos grandes na cabeça. E aqui no Pará, é uma tradição, você vai andando na rua e tem um período do ano, ficam caindo as mangas. Nós paraenses, quando a manga cai e que tá boa, a gente junta e leva pra casa, come e tal. E se não juntar, ela fica aí e apodrece. Então quando esses chineses vinham, todos de branco, o alvo perfeito, Carlos Gracie pegava aquelas mangas brancas e tacava no chinês. Cara, ele era o terror aqui dessa região. Então, essa é uma parte da história que a família Gracie estava por aqui. Ainda não tem aí o Conde Como vai chegar depois e a gente vai contar isso já já, ali na frente do teatro, onde o Carlos Gracie de fato conheceu o jiu-jitsu. Então, tu que já tinha vindo em Belém em outras oportunidades, já conhecia o Teatro da Paz aqui? Cara, eu vim aqui nessa praça já uma vez, mas eu não vim no teatro. Eu vim aqui, tava tendo, não lembro, na rua mesmo, uma apresentação, foi no final de semana, eu vim com um amigo daqui, mas não tinha vindo no teatro. Antes da gente falar do Teatro da Paz, em 1914, Conde Coma chega no Brasil. Não vem diretamente para Belém, chega no Brasil, passa por diversas cidades, desde lá do Rio de Janeiro, São Paulo, e aí vem em Manaus, e em dezembro de 2015 ele vem para Belém e faz a sua primeira apresentação numa espécie de arena aqui, né, que é a primeira apresentação dele aqui em Belém. E posteriormente, numa segunda oportunidade, que é aí onde começa o relacionamento da família Gracie com o Conde Coma, é aqui nesse teatro, onde ele faz uma outra apresentação das técnicas de jiu-jitsu, recebe desafio, desafia caras, faz lutas. Então o Gastão Gracie, como morava aqui perto nessa região, traz o filho dele, Carlos Gracie, para essa apresentação. Esse tipo de evento, eles eram assim, faziam parte do entretenimento da época. Então aqui no Teatro da Paz começa de verdade o relacionamento da família Gracie com o jiu-jitsu. É aqui que o Carlos Gracie vê pela primeira vez o jiu-jitsu, né, do Conde Coma. E aí depois dessa apresentação, o Gastão Gracie vai levar o Carlos Gracie para ter algumas aulas, né, com o Conde Coma. E aí a gente vai lá onde foi o primeiro tatame, onde ele teve as primeiras aulas, que era no último andar lá da casa onde morou o Conde Coma. Legal. O que eu acho importante de a gente analisar, como você falou no começo, o Conde Coma ele passou por outras cidades. Isso, antes de vir para cá. Exatamente. Então teve outras sementes de jiu-jitsu espalhada no Brasil. Mas tem uma importância muito grande da família Gracie, porque ninguém conseguiu espalhar o jiu-jitsu como eles, exatamente. Como eles, entendeu? Então assim, quando se fala, mas os Gracie não são o criador do Brazilian Jiu-Jitsu. É verdade. Pode ser, entendeu? Não são os únicos criadores. Mas não tem comparação com o que eles fizeram no mundo. Com a transformação que eles fizeram, exatamente. Até porque nessa imigração não veio só o Conde Coma, né? Veio uma trupe de japoneses daí para essa região norte. Então, eles passaram em diversas cidades do Brasil, como eu disse. Então, ficou um pouco em Manaus, veio aqui para Belém, ficou ali pelo Nordeste também, no Ceará, outra trupe de japoneses vindo ali pela vertente militar, né, da Marinha. Mas o relacionamento do Jiu-Jitsu Gracie
com o Pão de Coma, ele se deu aqui em Belém do Pará, e a transformação, que nem tu disse, acontece aí a partir da família Gracie, e hoje o jiu-jitsu está aí. É incomparável. É incomparável, isso aí. Então vamos lá, a gente vai sair daqui agora do Teatro da Paz e vai ali pra frente da casa onde morou o Pão de Coma e onde teve também o tatame, onde acontecia aulas, para mostrar aí nessa história com Dojo Lonas na Estrada aqui em Belém do Pará. Milton, de novo falando de história, aqui é a Vila Bolônia, que foi dado esse nome devido a Francisco Bolônia, que construiu, projetou e executou diversas obras aqui na nossa região, inclusive todas essas casas. E essa aqui, em especial, pela questão diplomática que ele tinha ali com o Conde Coma, né, do Japão, Brasil, ele acaba emprestando essa casa aqui para ser a primeira residência do Conde Coma. E aqui tem história de que teve um dojo lá em cima, no último andar, onde aconteceram as primeiras aulas. Então, certamente, Carlos Gracie treinou aqui nesse tatame. É um lugar mágico, assim, porque a palavra não sei se seria sinistro, é um lugar muito... Sinistro pra gente, né? Uma energia muito forte, porque, pô, a gente confabular, imaginar, aqui nasceu o jiu-jitsu, que é uma arte marcial que ela revolucionou o mundo da luta, né? Assim, imaginar que pequeno Carlos Gracie treinando, Você deu os seus primeiros passos. depois que veio depois a ser esse gigante que é a família Gracie, que é o jiu-jitsu, que hoje é uma máquina que movimenta um mercado gigantesco no mundo inteiro. Eu sou a prova de estar aqui nesse trabalho. É fantástico. Então é gratificante demais, chega até a arrepiar, porque saber desse mundo da história, sem dúvida nenhuma, é espetacular. Obrigado. Obrigado. Mais um ponto histórico aqui para a história do jiu-jitsu aqui na nossa cidade. Primeiro endereço do Pão de Coma em Belém, Vila Bolônia, número 68, no último andar, dojo de tatame. Muitas aulas, com certeza Carlos Gracie aprendeu muita coisa aqui. Mais um ponto da cidade, a gente está aqui na Avenida Mangalhães Barata, logo no final aqui do Largo de Nazaré, bem aqui fica a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, onde acontece a tradicional festa do Círio, etc. Então aqui nessa região, como eu disse, a família Gracie tinha vários negócios aqui, né? O Gastão, o pai do Carlos, tinha vários negócios, ele fazia bomba, ele tinha circo. Até engraçado, quando acontecia qualquer explosão, assim, eles usavam pra destruir morros, sei lá, naquela época. Quando tinha qualquer explosão, os caras iam direto em cima dele, tu vendeu dinamite pra quem? Ou foi tu que explodiu alguma coisa, etc. Então, aqui, nessa região, ficava um dos empreendimentos dele, que era o circo, The American Circus, que tinha uma relação com o Pão de Coma. Depois que o Carlos Gracie viu essas apresentações lá no teatro, ele passou a ter aulas com o Pão de Coma e essas aulas também aconteciam aqui dentro do circo. Então aconteciam as aulas, aconteciam as apresentações, né, do circo aqui nessa região.
Então, mais um ponto histórico aqui da cidade. Agora, em 1921, Ponte Coma funda o primeiro tatame, a primeira academia dele aberta para aulas. Até então era fechada, ele só dava aula ali para os chegados, para os alunos dele mais próximos, e aí para o Carlos Gracie, né? Então ele abre uma academia agora, aqui no Clube do Remo, na sede do Remo, em 1921. Só que nesse momento acontece um outro fato. Os negócios da família Gracie aqui na nossa região não tá mais indo bem. E também o avô do Carlos Gracie falece no Rio de Janeiro. Então o Gastão Gracie, pai dele, decide ir embora. Então nesse momento, a semente que foi plantada na família Gracie vai embora do Rio de Janeiro. Inclusive nunca mais eles encontraram o Carlos Gracie, nunca mais eles encontraram o Ponte Coma. O Carlos Gracie nunca mais se encontrou com ele para treinar de novo. Então ele vai embora, leva isso pro Rio de Janeiro, mas o Ponte Coma fica por aqui. Então por aqui me deixou muitos outros faixa preta, formou muita gente nessa arte marcial aqui em Belém do Pará. Só acredito que a relação foi cortada porque os Gracie são tudo, só pode, né? Não, nada. Essa história a gente não sabe, na verdade, dizer se os Gracie eram paysandu e aí ficaram bravos porque Ponte Coma abriu a academia do Remo. Não sei se tem relação, mas fica aí, né? Quem sabe se o Ponte Coma não foi Remo, né? E os Gracie foram paysandu, mas eu acho que não, porque o paysandu veio depois. Deve ter sido Remo, mas não sei, né? Vamos ficar na dúvida, Vamos ver se alguém responde também isso aí. É verdade. Aqui, ó, na Benjamin Constant, um acesso aqui para Vila Bolônia. Esse jardim aqui foi batizado em homenagem ao Conde Coma, né? É o Jardim Conde Coma. Mais um ponto histórico aqui na nossa região. Aqui a gente está na frente da última casa que morou, né, que ele morou. Foi o seu último endereço aqui em Belém do Pará. As iniciais ali, ó, já indica tudo. MM Mitsui Maeda. Então foi o último endereço do Ponte Coma aqui em Belém. A casa que ele projetou, teve seus filhos, morou aqui até a sua partida. Então, aí dentro ainda, a gente não vai conseguir acesso agora, mas aí dentro ainda tem os documentos diplomáticos dele e etc. Mas é mais um ponto histórico aqui na nossa região, é o endereço que ele morou. E até a arquitetura dela é diferente da arquitetura da sempre pensada naquele padrão europeu, né, que ele já tinha morado ali na outra casa, então acabou desenhou alguma coisa parecida, mas também um pouco de Japão, né, assim, isso meio que a arquitetura dela já é diferente da outra, né? Não é tão igual. Então, é mais um lugar também histórico. Mais um ponto histórico aqui da região. Vamos agora pro último, né, que é lá no túmulo onde ele foi sepultado, e a gente vai contar ainda mais história aí. Não sai daí desse vídeo, se inscreve no canal se você não se inscreveu, curte esse vídeo também, manda um comentário. Lá no Instagram também, segue a gente no Instagram, @freejiu-jitsu e @dojolonas. E não esquece, segue o Instagram do Dojolonas na Estrada, que é a final que a gente está contando essa história aqui.
Então, ponto chave aqui da história, né? Na verdade encerra a história do Conde Coma, quando ele falece em 1941. Então estamos aqui no túmulo, né? Onde está sepultado o Conde Coma. E tem uma história, né? Inclusive, uma curiosidade sobre isso aqui, que aconteceu há muito tempo atrás. Uma enchente destruiu vários túmulos aqui, inclusive esse aqui. E o pai do Lyoto Machida, né, ele vem aqui, recolhe todos os restos mortais do Conde Coma e guarda isso lá na academia deles, para não morrer essa história, né, para não se perder essa parte aí da história, e guarda e entra em contato. Então até um registro aqui, ó, a universidade lá do Japão, para que possa restaurar e reconstruir. Então essa história também teve uma participação, assim, essa construção aqui da família Machida, e ficou aqui sepultado junto com toda a sua família, né? Então a raiz cresceu aqui, o jiu-jitsu nasceu aqui, ensinou e ficou aqui para sempre em Belém do Pará. Um detalhe importante, né? A consciência da arte marcial, né? Porque foi o Machida, que não é do jiu-jitsu. Sim, né? Que não é do jiu-jitsu, que é do karatê. É uma pessoa que respeitou muito a história de um outro mestre, e teve esse carinho, né, que é conhecido por muita gente, e que é acolhido, né, a alçada, né, guardado. Que tem influenciado muito na restauração. E sobretudo conseguiu esse contato, né, esse investimento para restaurar e reconstruir esse patrimônio, para não deixar se perder. Porque pra gente que é do jiu-jitsu é um negócio muito importante, né? Fantástico. Por exemplo, para quem... Eu que sou um faixa preta de jiu-jitsu, né? Então assim, não sou mais tão atuante, mas eu vivo numa terceira via do jiu-jitsu, eu não vivo diretamente da luta. Eu não vivo na luta. Na luta, mas vivo da luta, né? Entendeu? Eu não vivo no jiu-jitsu, mas vivo do jiu-jitsu. É emocionante estar aqui, né? Fazer parte, saber onde está a pessoa que nos trouxe esse mundo que hoje a gente vive, que se espalhou aí. Trouxe a semente que se espalhou para o mundo inteiro. É bem gratificante, assim, é bem bacana. E todo respeito aos mestres. Então, tá chegando no final do nosso roteiro e já é tradicional do Free Jiu-Jitsu, a gente grava com alguém, a gente dá de presente a nossa primeira camisa. E você não podia ser diferente, né? Tem que, ó, de presente aqui, a primeira camisa do Free Jiu-Jitsu então, pra levar aí pra São Paulo. Obrigado, hein? Vai vestir agora? Porra, aí deu boa. É isso aí. Porra. Agora sim. Dojolonas na estrada. Free Jiu-Jitsu também. Tamo junto. Nossa.
Galera, fim da linha, estamos aqui no Ver o Peso, mercado ali atrás, no meio do PTU. Muito obrigado pra você que já assistiu aí, Milton. Obrigado por tudo, esse dia foi incrível. Espero que tu tenha gostado, hein? Cara, é sem palavras. Eu sou um cara que gosto de história, que é encantado com tudo. Vocês que acompanharam, que foi fantástico. Talvez não tenha nenhum vídeo de jiu-jitsu que conte a história do jeito que foi contada hoje. E isso mostra a força que tem essa arte marcial. O Thiago, meu cliente, de cliente viramos amigos e hoje conseguimos realizar esse sonho, que é de contar a história dessa forma, de uma forma bem descontraída, bem legal, passo a passo. Tamo junto. Segue a gente lá, dê essa força para que a gente consiga aí, talvez, voltar pro próximo aí, né? Com uma outra história. Mais conteúdo, né? Jiu-jitsu além de ser a arte suave, né? É a arte de fazer amigos, meu Deus. Então, tamo aí. Você que tá aí, segue o nosso Instagram, @free.jiu-jitsu. O Instagram da Dojolonas também, @Dojolonas. E no nosso canal, Free Jiu-Jitsu. E o canal da Dojolonas, Dojolonas na Estrada. Tamo junto. Os.